Vocês estão, todo mundo bem ainda em casa? Essa semana a gente ainda vai continuar com as nossas aulas dessa forma, de forma online. Então hoje, para a gente conseguir adiantar um pouco o nosso conteúdo, a gente vai nessa videoaula ver o conteúdo que seriam para duas aulas. A aula da unidade 2, a primeira aula da unidade 2 e a segunda aula da unidade 2. Então, os conteúdos vão estar todos juntos aqui numa única aula. Vocês de sempre entrarem no AVA, lá tem as perguntinhas de pré e pós-aula que precisam ser respondidas. Então, vocês precisam acessar toda semana, olhar os conteúdos, responder as perguntas. Quem ainda não respondeu as perguntas das primeiras aulas, entrem para olhar e para responder, porque são importantes e contam pontos essas perguntinhas. Então, entrem lá, olhem, respondam e também acompanhem pelo livro didático. O que eu vou falar aqui na nossa aula tá tudo lá no livro didático, vocês podem acompanhar e olhando junto a aula, junto com o livro, para ficar mais fácil de acompanhar. E sempre que vocês estiverem assistindo a aula, não fiquem só assistindo e ouvindo. Façam anotações, vão colocando no caderno alguns apontamentos para que a aula não fique tão cansativa para vocês. Então, conforme vocês vão ouvindo e anotando, isso faz com que a aula fique um pouco mais dinâmica, que vocês participem como se tivesse mesmo em sala de aula. Então, vamos lá começar para a nossa aula, efetivamente. E aí, a gente vai falar um pouco hoje sobre a personalidade no estudo do comportamento do consumidor. E alguns psicólogos, eles definem personalidade como um padrão singular de pensamentos. Então, é um padrão, a personalidade são traços de pensamento que várias pessoas têm, só que eles seguem alguns padrões dentro de determinados grupos. E são padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que ele vai persistir através do tempo e das situações. Então, a personalidade é alguma característica que a gente tem e que a gente carrega conosco ao longo da nossa vida. Alguns traços de personalidade, eles podem mudar dependendo de determinado acontecimento ou conforme a gente cresce, mas alguns outros traços a gente carrega ao longo de toda a nossa vida. E aí, tem um autor, Morris, que ele fala que o padrão singular de pensamento e comportamentos não existem duas pessoas completamente iguais em relação a esses padrões. Só que, por outro lado, algumas características da personalidade, a gente pode encontrar algumas que são comuns a determinados tipos de pessoa. E isso é muito bom para o marketing. Porque quando vai se fazer uma pesquisa de público, quando vai determinar uma estratégia de marketing voltado para características de personalidade, é importante que a gente tenha algumas personalidades que são parecidas para poder definir um padrão e como esse padrão vai ser trabalhado. Então, aqui no texto fala que o marketing agradece, porque se cada pessoa ela tivesse uma característica absolutamente diferente de outra pessoa, seria quase impossível fazer essa segmentação de mercado que a gente julga tão importante para as estratégias de marketing. Então, os comportamentos, as personalidades, cada pessoa tem as suas características, mas alguns traços dessa personalidade se repetem e a gente consegue traçar um perfil de mercado do nosso público. E aí, o que são esses traços de personalidade que a gente fala e como a gente usa isso na pesquisa de comportamento do consumidor? Então, aqui ele fala que utilizar alguns personagens com traços marcantes nos anúncios é uma prática que ela se apoia na ideia de que várias personalidades humanas, elas se destacam por algum traço ou por múltiplos traços. E o trecho do autor, ele fala que um traço é definido como qualquer meio distintivo, relativamente duradouro, pelo qual um indivíduo se difere do outro. Então, o que isso aqui quer dizer? Quando eu vou criar uma publicidade, quando eu vou divulgar o meu produto de alguma forma,
é normal que algumas empresas se usem de personagens que tenham alguns traços marcantes. Então, por exemplo, se eu percebo que o meu público é formado, por exemplo, com mulheres que são mais destemidas ou mulheres independentes, eu vou usar algum personagem na minha publicidade que tenha esse traço de personalidade. Então, isso faz com que o meu público se identifique com a minha estratégia de marketing, porque os traços de personalidade do público e do personagem da campanha, eles são semelhantes. E aí, os traços, as abordagens da publicidade, ela pode ser voltada para um traço único ou traços múltiplos. Então, essa abordagem pode se focar em um determinado traço de personalidade do público que eu quero ressaltar na minha campanha publicitária, ou traços múltiplos, um efeito total do conjunto de vários traços de personalidade. E aí, como a gente pode identificar quais são os traços de personalidade do meu público? Algumas pesquisas dizem que podem existir infinitos traços de personalidade em uma única pessoa ou num grupo de pessoas, se forem feitos testes para determinar quais são essas personalidades. E aí, alguns traços em relação à forma de consumir, eles são ressaltados, eles são mais identificados num público maior. E esses traços, alguns, a gente tem aqui que podem ser consciência de valor, materialismo, abertura para inovações, competitividade, necessidade de cognição. Esses são alguns traços que eles podem ser ressaltados quando a gente vai fazer uma campanha, quando a gente vai divulgar o nosso produto para o público. E consciência de valor, por exemplo, o que seria? É o grau em que um consumidor ele tende a maximizar o que ele recebe de uma transação em comparação com o que dão a ela. Então, ele dá um valor maior para um produto, para o quanto aquele produto vale, além do valor real que isso tem. E aí, o materialismo, por exemplo, é o nível de importância de bens materiais na vida do consumidor. É aquele consumidor que ele gosta de ter bens materiais. Então, talvez na publicidade de um carro eu possa usar isso, na publicidade de alguns produtos que às vezes eles não mudam muito de um para o outro, mas como eu preciso vender, eu coloco como se ter esse bem material fosse algo realmente significativo para o público. E aí, abertura para inovações a pessoa tá aberta a coisas novas, ao diferente. Então, quando eu vendo o meu produto, como se ele tivesse alguma inovação que nenhum outro produto tem, isso acaba sendo visto com bons olhos pelo público que tem essa abertura para inovações. Competitividade é dizer que a pessoa que tem o meu produto, ela vai estar à frente do que pessoas que não têm esse produto. Então, isso é uma coisa bacana. É quando eu coloco como se essa pessoa estivesse no topo de um pódio se ela tiver esse meu produto. E necessidade de cognição, como explica aqui, é o grau que o consumidor se engaja com esforço no processamento de informações. Então, esse consumidor que tem essa necessidade de cognição, que tem esse traço de personalidade, ele precisa entender o que o produto significa, pesquisar sobre o produto, ter informações relevantes sobre as funcionalidades, sobre o que esse produto significa. É a necessidade de cognição, de entender e de conhecer esse produto. E esses estudos, eles surgem todos baseados em algumas teorias da psicologia. Então, a psicologia estuda sobre os comportamentos humanos e esses estudos são passados para as teorias de comportamento do consumidor. E essas teorias, elas têm contribuído muito para que a gente compreenda o comportamento do consumidor. E junto com essas teorias, existem novos estudos que vão surgindo para complementá-las.
E um desses estudos é sobre as influências experienciais. A gente até falou um pouco sobre isso, acho que na nossa última aula presencial, sobre algumas influências que existem sobre o consumidor para que ele escolha comprar um produto. Então, essas influências experienciais têm as influências hedônicas. Isso que, como eu já disse, que a gente viu já na unidade 1, na nossa última aula presencial, e essas influências hedônicas, elas estão ligadas à sensação de prazer, que é a pessoa se sente bem, se sente feliz por estar comprando um produto, por consumir aquilo. Então, o que pode levar uma pessoa a consumir determinado produto não é só o seu jeito de ser, a sua personalidade, mas é também o prazer, a gratificação pessoal que resulta dessa atividade de compra. Em outras palavras, o consumidor compra e consome coisas simplesmente porque eles sentem prazer com isso. Então, não adianta só a gente achar que a pessoa compra ou deixa de comprar por traços de personalidade. As pessoas também compram simplesmente porque elas ficam felizes em comprar um produto, se sentem bem comprando. E um outro fator, uma outra influência sobre a compra que vem do comportamento é o estilo de vida de uma pessoa. Então, cada pessoa, ela tem o seu próprio jeito de viver, ou seja, esse estilo de vida. E a análise psicográfica, ela estuda o estilo de vida de determinados segmentos por meio das atividades, interesses e opiniões de uma pessoa. Então, essa análise, a análise psicográfica, ela estuda como determinado grupo vive e como esse grupo ele vai gastar o seu tempo. Enquanto a abordagem que a gente viu anterior, da personalidade, dos traços de personalidade, ela vai focar em um conjunto de traços psicológicos, já essa abordagem voltada ao estilo de vida, ela vai estudar quais são as preferências e os hábitos que os consumidores desenvolvem no seu dia a dia. E aí, tem algumas classificações do estilo de vida dos consumidores. Aqui a gente vai usar a classificação VALS. Essa é uma sigla de uma expressão em inglês que significa Sistema de Valores e Estilos de Vida. E quem fez essa pesquisa foi o Instituto de Pesquisa Internacional. E esse sistema de valores e estilo de vida, ele tenta tipificar essas pessoas de acordo com a orientação em que elas vão se basear na hora de tomar a decisão da compra, em contrapartida aos recursos que essa pessoa tem disponível. Então, o que eu tenho disponível de recursos para comprar e o que faz com que eu tome decisão na compra. Juntando esses dois fatores, eu tenho esse sistema de valores e estilo de vida de um consumidor. E aí, aqui tem essas duas partes, os recursos disponíveis e a orientação para os princípios. A orientação por princípios, qual é o tipo de orientação? Ela pode ser por princípios ou por status ou também por ação. Vamos entender o que é cada um. A orientação para princípios é quando o consumidor ele vai decidir por um sistema de crenças e ele não vai se preocupar com a opinião alheia, ou seja, se eu acredito naquele produto, se eu acredito naquela compra, não importa as influências e as opiniões externas, eu vou comprar aquele produto independente disso. Já a orientação para status, o consumidor vai decidir um produto com base na aprovação e opinião dos outros. A gente já falou bastante sobre isso nas nossas aulas, que é quando um consumidor ele compra, não porque ele precisa ou quer aquele produto, ele compra para que as pessoas vejam que ele tem aquele produto. Então, essa é a orientação por status. E também a gente tem a orientação para ação, que é motivado pelo desejo de uma atividade social ou uma atividade física, pela forma de assumir os riscos e compra produtos para causar impacto sobre o mundo à sua volta. Ou seja, essa orientação para a ação,
É como se você quisesse, diferente da orientação para status, que você quer mostrar que você tem um produto, você compra um produto para causar um impacto, para se diferenciar, para ser visto. Então, esses são as orientações que levam à tomada de decisão. Então, aqui a gente tem as orientações em que um consumidor ele vai se basear na hora de tomar uma decisão, e aí a gente tem esses 3 tipos: princípio, status e ação. E essas orientações elas vão se cruzar com os recursos disponíveis. Então, o que são os recursos disponíveis? Os consumidores eles são dispostos conforme a quantidade e variedade de meios materiais, psicológicos, demográficos de que cada um dispõe. Então, o que são essas quantidades e variedades? Fatores como renda, educação, saúde, energia, vontade de comprar. Então, eu junto esses 2 fatores, juntando esses 2 fatores, eu vou ter o estilo de vida. Então, o que orienta a compra de uma pessoa e quais são os recursos disponíveis que esse consumidor tem para essa compra específica. As tomadas de decisões baseadas no estilo de vida, baseado em traços de personalidade, que são alguns traços que a pessoa tem, para que possa ser definido qual é o perfil de consumidor, e também a gente tem o autoconceito. Então, a gente viu que estudar a personalidade humana essa é uma tarefa muito complexa. Os elementos que eles podem ser levados em conta são variados. A gente pode levar em conta o inconsciente, os traços de personalidade, como a gente viu, o estilo de vida, e também a gente não pode deixar de mencionar o autoconceito, que significa a totalidade de pensamentos e sentimentos que o indivíduo tem sobre si mesmo. Então, a gente estuda aqui quais são alguns conceitos psicológicos que levam as pessoas a comprarem determinado produto, como a gente viu, traços de personalidade, estilo de vida, e a gente vai ver agora o autoconceito. O que é o autoconceito? É como a pessoa qual é a visão que a pessoa tem sobre si mesmo. E o autoconceito ele pode ser dividido em 5 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o autorreal. O autorreal é como esse consumidor ele se vê atualmente. Então, quem é esse consumidor? O autoideal é como o consumidor gostaria de ser, quem ele quer ser no futuro. O autossocial são as crenças que o consumidor tem em relação a como ele é visto. Então, como as pessoas me veem, como as pessoas me enxergam. Autopossível é a imagem do que o consumidor pode se tornar. Então, essa é a diferença, uma diferença entre o ideal e o possível. Esse aqui é quem eu quero ser no futuro. E o autopossível é do que eu sou agora, o que eu posso ser no futuro. Já o autoampliado são essas várias posses que o consumidor tem e que ajudam na formação de autopercepção. Então, coisas que o consumidor tem, possui, coisas físicas que ajudam com que ele tenha, com que ele forme essa autopercepção. E por que isso é tão importante? Porque na hora de vender um produto, eu tenho que entender qual é o autoconceito que o meu consumidor tem, para eu saber como que eu vou dirigir o meu produto. Muitas marcas usam o conceito autoideal, que é quem eu quero ser no futuro, o que o consumidor sonha em ser. E a marca ela vai se idealizar como como isso que o consumidor gostaria de ser. Então, por exemplo, se eu quero ser no futuro um executivo de sucesso, uma executiva de sucesso, uma pessoa que tem a sua própria empresa, empreendedora, que faz sucesso. E eu sei que o meu consumidor quer ser essa pessoa, ele tem esse autoideal. Então, eu vou vender o meu produto se baseando nesse autoideal. É como se o meu consumidor, a minha consumidora, por exemplo, uma mulher, ela quer ser uma empreendedora de sucesso, eu vendo o meu produto como se
comprando esse produto que eu vendo, ela pode se tornar uma empreendedora de sucesso. Dá para entender como isso funciona? Então, é como se eu usasse o meu produto para que esse produto fosse essencial em realizar o sonho de quem o meu público quer ser. E eu posso usar outros conceitos desse autoconceito, outros pontos de vista desse autoconceito para divulgar o meu produto, entendendo quem é o meu público. E aí, a gente passa agora, aqui a gente finaliza a primeira parte da aula e aqui a gente está começando uma nova unidade. Então, na unidade passada, nas 4 primeiras aulas, a gente estudou sobre a Naturalíssima. A gente usou a empresa Naturalíssima como uma empresa fictícia para resolver os problemas que a gente tinha em cada aula. Já aqui, nessa segunda unidade, nas próximas 4 aulas, a gente vai usar como pano de fundo para resolver esses problemas que a gente tem em cada aula, o mercado de pet shop. Então, é um mercado um pouco diferente do que a gente costuma estudar na moda e ele vai trazer alguns desafios para a gente conseguir aplicar os conceitos que a gente vê aqui na nossa disciplina de comportamento do consumidor. Então, nessa unidade, a gente vai refletir algumas coisas nessa aula que a gente encerrou agora. A gente vai entender como a gente compreende a personalidade de um consumidor do segmento do pet shop, usando aqueles conceitos que a gente acabou de ver. Essas teorias de personalidade, elas ajudam nessa compreensão de como é a personalidade de um consumidor do pet shop, e quais são as influências experienciais hedônicas. Lembra que a gente viu que são essas influências que fazem com que o consumidor se sinta bem, sinta prazer em comprar. Quais são essas influências que fazem com que o consumidor desse mercado sinta esse prazer em comprar? E como a personalidade, o estilo de vida e o autoconceito, que a gente acabou de ver, influenciam nesse mercado. E aí o que vocês precisam fazer? Responder essas perguntinhas para me enviar, assim como a gente fez nas outras aulas, certo? Vocês vão responder e mandar essas perguntinhas para mim por e-mail. E aí, a gente começa agora a segunda parte da aula. Essa atividade aqui, junto com uma atividade que vai vir agora no final dessa segunda unidade aqui, que eu vou explicar, é o que vocês vão me entregar respondido num arquivo no final da aula, certo? Então, agora, a gente vai para a segunda parte dessa aula. E nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre a aprendizagem do consumidor. E o que é a aprendizagem do consumidor? Parece um pouco estranho pensar nisso, que a gente pensa aprendizagem e a gente precisa ensinar algo. Então, o que a gente precisa como vendedor, vendendo um produto, o que a gente precisa ensinar para o nosso consumidor. E aí aqui tem uma frase que fala que os profissionais de marketing, eles estão interessados na eficácia com que ensinam os consumidores a preferir as suas marcas e a diferenciar os seus produtos dos produtos concorrentes. Então, o que é ensinar o consumidor? Eu preciso ensinar o meu consumidor a preferir o meu produto ao invés de preferir o produto de outra marca. E como a gente faz isso? Como a gente ensina o nosso consumidor? Para o marketing, a aprendizagem do consumidor é o processo pelo qual um indivíduo ele vai adquirir conhecimento e experiência das compras e do consumo que aplica ao comportamento futuro relacionado a isso. Então, o que significa? O meu consumidor precisa conhecer o meu produto, ter experiência de compra nesse produto e isso vai ser aplicado em um comportamento futuro, como ele vai comprar novamente, comprar outras vezes o meu produto. E essa aprendizagem ela pode ser de forma intencional, aquela que ela é adquirida quando se faz uma busca proposital de informações ou não intencional. Então, o que seria uma aprendizagem intencional?
quando o consumidor quer comprar um produto, quando ele quer comprar o meu produto, ele vai lá e vai pesquisar sobre o produto, se é bom, se não é, ver o que pessoas já falaram sobre esse produto, sobre o processo de compra, e ele vai aprender sobre isso porque ele foi buscar informações. Já a não intencional é quando ela acontece por acaso, quando sem querer o meu consumidor ele está aprendendo sobre o meu produto. E essa aprendizagem não intencional, ela é muito mais efetiva porque ela não precisa de um interesse inicial no meu produto. Aqui, o consumidor dele precisa ter um primeiro interesse. Tendo esse interesse, ele vai buscar informações. Já na não intencional, ele não precisa ter esse primeiro interesse. Às vezes, nesse processo de adquirir informações sem intenção, ele acaba se interessando pelo produto. E é aqui que a gente consegue inserir vários itens, vários conhecimentos da publicidade, da divulgação do nosso produto. Entender como acontece esse aprendizado do consumidor, a área da psicologia ela tem contribuído muito para esse estudo. Então, primeiro, a gente vai ver a escola behaviorista. Quem está na disciplina de criatividade, a gente já viu um pouco isso lá na disciplina de criatividade e a gente vai ver um pouco aqui novamente. Então, essa escola, ela impulsionou os estudos comportamentais. E aqui a gente vai ressaltar duas concepções que são mais importantes. O condicionamento clássico ou respondente e o condicionamento instrumental ou operante. O que são esses dois tipos de condicionamento? São algumas vertentes que foram tiradas aqui da escola behaviorista que a gente está vendo. Então, esses dois condicionamentos, eles ajudam a gente a compreender um pouco como funciona alguns apelos de comunicação de marketing que o marketing usa junto com o seu público-alvo. E aí, o condicionamento clássico, que é o respondente, ele funciona da seguinte forma. Ele tem 3 conceitos que são básicos: repetição, generalização e discriminação. A repetição, ela reforça a associação entre o estímulo e o processo o estímulo condicionado e o não condicionado. E isso desacelera o processo de esquecimento. Então, o que seria isso? Aqui a gente tem esses estudos, eles aconteceram com experiências em alguns animais. Então, a experiência é com um ratinho, por exemplo. Toda vez que o rato apertava um botãozinho ou apertava alguma parte da gaiola, vinha comida. Então, ele apertava, vinha comida. E aí, nessa repetição, reforçando esse estímulo, ele foi aprendendo que toda vez que apertasse, vinha comida. Então, aí a gente entra na generalização. Toda vez que um estímulo semelhante ao estímulo referência, ele provoca a mesma resposta e essa resposta é sempre associada a esse estímulo de referência. E a discriminação é quando eu vou diferenciar entre vários estímulos, aquele que por algum motivo vai se destacar. Então aqui a gente vai ver como eu posso trazer isso então para o nosso estudo, que é o de comportamento do consumidor. Então, primeiro, as marcas elas vão usar a repetição da ideia de credibilidade na mente do consumidor, para que esse consumidor, sempre que ele for procurar um produto, ele procure automaticamente esse produto nas prateleiras de um supermercado. Então, aqui a gente tem como exemplo a marca Omo. A Omo conquistou alta credibilidade no mercado, que é um tipo de estímulo condicionado, e é muito provável que os consumidores peguem a embalagem dessa marca de forma automática, porque durante muito tempo essa marca foi repetindo na mente do consumidor a ideia de que era uma marca de credibilidade. Então, isso faz com que o consumidor, quando ele vai pegar um sabão em pó na prateleira, ele faça como o ratinho da pesquisa. Eu não vou pensar, eu não vou estudar, eu vou simplesmente pegar aquele produto
porque essa ideia já foi repetida na minha mente por muito tempo. E aí, o segundo, da generalização, aqui tem o caso, por exemplo, quando a Nestlé, ela manteve por muitas décadas como a marca de maior qualidade e credibilidade no seu segmento. E com isso, a marca se privilegiou da generalização que os consumidores faziam. Então, o que é generalização? Eu sei que, como essa marca criou na mente o conceito de qualidade e credibilidade, isso faz com que qualquer tipo de chocolate, por exemplo, que eu sei que é da Nestlé, o consumidor ele já vai entender que aquele produto é bom só porque ele é daquela marca. Eu tenho a tendência de generalizar. Então, eu acho que, porque durante muito tempo, a repetição de que aquela marca ela é de credibilidade, eu sei que tudo que aquela marca criar, eu posso generalizar como sendo também um bom produto. E aí, por terceiro, a discriminação, que é diferenciar um estímulo do outro, assim como a Nestlé, a marca Brastemp, ela também se consolidou na qualidade e na credibilidade dos seus produtos e depois foi fixado na mente dos consumidores uma frase que ficou bem famosa nas campanhas, que foi por muito tempo usado como referência, como se fosse um ditado popular quase, que é, não é assim uma Brastemp, né? Então, quando vai falar de uma coisa que é boa, mas não é tão bom assim, o consumidor tendia a falar, é bom, mas não é uma Brastemp. Então, é como se discriminasse outras marcas. Só os produtos que são da marca da Brastemp é que tem essa qualidade e credibilidade. Então, esses 3 pontos, repetição, generalização e discriminação, a gente consegue trazer aqui para o nosso estudo de comportamento do consumidor. E isso está ligado ao tipo de condicionamento clássico, o condicionamento respondente. Já a gente tem aqui o outro tipo de condicionamento, que é o instrumental. O condicionamento instrumental é o operante. Então, qual é a diferença desse condicionamento operante? Então, o condicionamento operante, ele vem como se fosse uma resposta a um estímulo. Então, aqui no caso dos ratinhos, por exemplo, o primeiro estímulo é a fome. O segundo estímulo é a resposta. O ratinho ficava ali na gaiola com fome e agitado, esperando que a comida viesse. Então, às vezes, ele esbarrava sem querer nesse botão. Quando ele esbarrava sem querer no botão, vinha a comida. E aí ele pensava, se eu esbarrar novamente, a comida vai vir de novo. E quantas vezes ele ia fazendo isso até ele aprender, até ele ser ensinado que sempre que esbarrar no botão, a comida vai cair do pote. E como a gente consegue trazer isso, da mesma forma aqui, como a gente consegue trazer isso para a nossa disciplina? Aqui eu trouxe o livro traz o caso de um hidratante, por exemplo, para a pele. Então, se eu tenho um reforço positivo é pele ressecada, que é o estímulo, eu uso o produto é bom e eu tenho como consequência uma pele hidratada e isso vai fazer com que eu continue a comprar o produto. Só que a gente pode também usar como instrumento de venda o reforço negativo. E o reforço negativo não é fazer com que a pessoa não queira usar o meu produto, mas é fazer com que a pessoa queira usar o meu produto para que ela se livre de um estímulo aversivo. Então, o estímulo aversivo é se imaginar, por exemplo, com uma pele envelhecida. E aí eu uso o produto porque eu não quero ter esse estímulo e, como consequência, eu tenho ali a pele que eu desejo. Então, usando esses conceitos, eu consigo trazer isso para os nossos estudos de comportamento do consumidor. E aí a gente tem um outro tipo de conceito, uma outra teoria também
da psicologia, que é a teoria cognitivista, como as pessoas aprendem através da cognição. Então, o cognitivismo, ele analisa como as pessoas procuram compreender, identificar e resolver alguns problemas. E essa teoria, ela sustenta que na aprendizagem, essa aprendizagem, ela envolve um processo complexo da mente na informação que depende da memória. Então, a teoria cognitivista, ela usa a memória como sendo um dos veículos da aprendizagem. E aqui a gente tem 3 classificações de memória que a gente pode usar muito nos nossos processos de venda para entender o consumidor e para atingir o consumidor. A primeira é a memória sensorial. Então, o que é a memória sensorial? São alguns dados que vêm pelos nossos sentidos. Essa memória, ela dura muito pouco e ela se perde de forma rápida se ela não for processada. Só que essa memória faz com que o consumidor consiga se lembrar do meu produto através dos sentidos. Então, por exemplo, quando eu uso no meu produto, na sacola de compras ou na minha loja, um cheiro específico que faz com que cada vez que o cliente sentir esse cheiro, ele vai lembrar novamente da minha marca. Ou quando ouvir uma música, quando tiver algum sentido afetado dos 5 sentidos, e esse sentido faz com que a memória da minha marca tenha ficado gravada na mente do consumidor. Uma outra memória é a de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela é formada por algumas informações que elas são processadas, só que elas são mantidas por um curto período de tempo. Então, quando as informações dessa memória elas passam por uma repetição, elas podem ser transferidas para a memória de longo prazo. Lembra que a gente também falou na aula de criatividade quinta sobre uma propaganda de carro que tinha os pôneis? Não sei se vocês lembram. Essa propaganda com os pôneis, ela ficava repetindo várias vezes as mesmas frases e essas frases acabaram ficando gravadas na memória. Então, a memória de curto prazo é quando eu assisto uma propaganda, eu vejo um outdoor, eu vejo um produto, eu olho, passo e aquilo daqui a pouco vai apagar da minha mente. Mas se isso se repete, essa memória sai daqui do curto prazo e vai para o longo prazo, que é onde eu vou reter essas informações por períodos mais longos. Essas informações, elas podem durar dias, semanas ou até anos. Pode ser uma memória que seja para sempre. Um exemplo clássico que a gente já falou também na nossa disciplina é o da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tá na mente dos nossos consumidores, das pessoas que compram esse produto, há décadas em diversos lugares do mundo. E a gente percebe que aqui há uma ligação nesses 3 tipos de memória direta entre memória e aprendizagem. Se não fosse a memória, tudo que a gente conhece por meio da aprendizagem seria perdido. Então, por exemplo, tudo que vocês estão ouvindo, que estão lendo aqui nessa aula, se não fosse a memória, vocês não iriam gravar isso e isso ia sumir da cabeça daqui a um tempo. Então, a gente precisa fazer com que as coisas saiam dessa memória, entrem nessa de longo prazo e fiquem gravadas na mente. Falando só, pessoal, para a gente conseguir entender as diferenças. A gente tem as teorias comportamentais, 2 teorias comportamentais, vamos voltar para a gente ver. Condicionamento clássico e instrumental, que pode ser respondente ou operante, e a teoria comportamental, que ela entende que a partir de um estímulo, a gente reage a esse estímulo e cria a aprendizagem, passa a aprender como fazer ter aquela atitude que foi estimulada. Já a teoria cognitivista, ela entende que o processo de aprendizagem ele não acontece só respondendo a estímulos. Existem outras coisas que envolvem essa aprendizagem e uma dessas coisas é a memória, que pode ser dividida em sensorial, curto prazo e longo prazo. E todos esses tipos de conhecimento, essas formas de absorver o conhecimento,
a gente usa no nosso processo de entender o comportamento do consumidor e estimular o consumidor à compra, como fazendo com que o consumidor entenda o nosso produto, crie memória sobre o meu produto, tenha estímulos positivos que reforcem a compra, e isso faz com que ele sempre se lembre do meu produto e queira sempre comprar o mesmo produto, comprar sempre da minha marca outras vezes. E aí a gente tem aqui novamente a situação problema, a gente volta na situação que a gente viu lá no começo, que é o mercado de pet shop. Então, na atividade que corresponde à primeira parte da aula, vocês vão responder aquelas perguntas, fazer aquelas pesquisas, e aqui a gente vai realmente entrar numa situação problema. E tem o texto, um texto aqui para introduzir, para fazer contextualizar essa situação, e basicamente ele fala que imagine se você comesse sempre umas bolinhas sem graça, sem gosto, sem cheiro, todas as vezes comesse sempre o mesmo alimento. Como a gente ia se sentir? Se a gente se sentiria mal comendo sempre esses alimentos, porque a gente oferece isso para os nossos animais, sendo que a gente sempre entende que a alimentação balanceada, ela precisa ser o mais natural possível, evitar industrializados. Então, por que a gente também não usa essa recomendação quando se trata da alimentação dos nossos bichinhos? E aqui, tendo esse texto como pano de fundo, ele faz algumas perguntas. Que tipo de considerações sobre o processo de aprendizagem do consumidor são importantes para uma empresa que pretende se lançar nesse nicho de alimentos pet? Então, quais são dos conhecimentos que a gente viu? O que é importante entender sobre o processo de aprendizagem para que esse meu consumidor ele consiga sentir que esse produto é relevante. Como as teorias e conceitos abordados nessa aula podem explicar isso? E aqui a gente vai pôr exemplos de comunicação de marketing que pudessem ensinar o cliente de pet shop a comprar comida natural. Então, vamos lá. A gente primeiro precisa entender sobre isso que a gente estudou na aula, esses processos de aprendizagem, como isso pode ser importante para a empresa que quer se lançar. Então, é importante porque a empresa tem que conhecer o seu cliente, ela precisa ensinar o cliente de que realmente esse produto é melhor, de que a ração não faz bem para o organismo do cachorro, mas a alimentação natural faz. Então, como essas teorias são importantes. E depois, vocês vão criar um exemplo de comunicação. Então, talvez um anúncio na internet ou uma propaganda, algo do tipo, que fosse ensinar o meu cliente de que comprar essa comida natural é melhor do que comprar ração tradicional. Deu para entender? E aí, aqui tem alguns links que que o livro dá para que vocês possam acessar e que tem alguns textinhos, algumas coisas que pode ajudar. Esses 3 links são de 3 marcas, são 4 isso, 4 links de 4 marcas que vendem comida natural para pets, não só para cachorros, né? Mas para animais. E aí vocês podem entrar, ver como essas marcas trabalham, qual a comunicação que elas fazem para ajudar essa parte aqui, ó, como vocês vão criar uma comunicação para os animais. Lembrando que a partir das 7 horas eu tô sempre online lá no nosso grupo do Skype. Quem ainda não tá no grupo do Skype, no AVA tem o link para vocês entrarem e é por lá que eu tiro as dúvidas. Então, lá no grupo do Skype a gente conversa, tira dúvidas, troca informações, o que vocês quiserem responder, sempre por lá. E aí eu criei um e-mail para facilitar o envio dos trabalhos. Então, por exemplo, essas atividades que tem aqui na aula de hoje, eu peço para que vocês enviem nesse e-mail aqui, professoramarinatrabalhos@gmail.com. Porque no outro e-mail estava misturando as atividades com e-mails pessoais ou e-mails da instituição, e aí eu não estava conseguindo encontrar os e-mails que vocês mandavam com os trabalhos. Então, a partir de agora, todos os trabalhos nesse e-mail aqui, enviem sempre nesse, certo?
para eu conseguir facilitar, para eu conseguir ler os trabalhos. Lembrando, entrem no Ava e respondam as perguntinhas que estão lá, não só as perguntinhas que eu postei, aquelas que eu postei na semana passada, já lancei as notas, mas as perguntas que tem da própria instituição, de pré e pós-aula. É muito importante que vocês respondam, porque essas perguntinhas valem nota para você. Então, para vocês, então vocês precisam responder. Leiam o livro didático, lá tem mais informações, vocês conseguem tirar dúvidas. E a partir das 7 horas, eu tô no grupo do Skype pra gente conversar, tirar algumas dúvidas que vocês tenham, certo? Lembre-se sempre, todo mundo em casa, cuidando da saúde, cuidando da higiene, pra gente vencer logo isso e voltar pra sala de aula. Tenho certeza que todo mundo tá morrendo de saudade da gente estudar na sala de aula. Então, 7 horas a gente se encontra lá no grupo do Whats e vamos se cuidar pra gente voltar a se encontrar logo pessoalmente, certo, pessoal? Então, até mais tarde.